Bom, pessoal, então vamos lá para a última parte do vídeo. Por que o homem tem tanto prazer em esfregar a cara nos peitos de uma mulher? Bom, pessoal, primeira coisa, nem todo homem tem prazer em esfregar as caras no peito de uma mulher. Um homem heterossexual falando. Algumas pessoas sentem realmente muito prazer e isso é bastante complexo, assim. Tem a ver, talvez, com a forte ligação que a criança tem, né, no momento da amamentação, quando ela é bebê ainda, independente de ser menino ou menina, mas falando por mim, falando pelo que eu entendo melhor, tem a ver com a origem da bipedia nos homens. Quando o Homo sapiens começou a andar sobre duas patas, isso alterou completamente a forma de coito, né? Porque o homem, o Homo sapiens, é o único animal que, né, salvo variações de Kama Sutra, aí, que vocês podem imaginar com certeza, mas assim, que tem a cópula com o homem e a mulher frente a frente, um olhando para o outro. E a região do seio, né, das glândulas mamárias feminina, ela fica muito visual para o homem, diferente de todas as outras espécies, né? Que no coito o homem, né, não enxerga, o homem, no caso, o macho, não enxerga essa parte do ventral da fêmea, tá bom? E nos homens fica justamente um para frente do outro. Então, isso estimula, faz com que evolutivamente a gente correlacione os seios ao próprio ato sexual. Acaba sexualizando o seio feminino, tá? Bom, isso pensando em hominídeos, né? Hoje em dia a gente não vai sexualizar o seio feminino e, ressaltando de novo, não é todo homem que efetivamente sente tanto prazer no seio feminino, tá bom? Talvez você sinta que bom pra você, mas nem todos sentem assim esse extremo prazer. Mas eu sinto muito, eu gosto mais do que outras coisas. Tudo bem, tem gente que gosta de pé, gosta de orelha, gosta de braço, gosta de costas. E que bom que tem um mundo de possibilidades a serem exploradas aí no corpo durante o ato sexual. Porque algumas mulheres engravidam mesmo menstruadas. Bom, pessoal, isso é meio um mito, assim, na verdade. Porque se a gente parar para pensar naquele ciclo menstrual padrão que a gente estudou bastante, uma mulher ela não vai engravidar no momento da menstruação, por dois motivos. Primeiro, porque a menstruação ocorre em dias separados, mais ou menos ali 14 dias, né, metade do ciclo de diferença entre a ovulação. Então, difícil que a ovulação ocorra junto com a menstruação, mas a gente já estudou um ciclo padrão de 28 dias, pensando num ciclo curto, muito curto, em que o final da menstruação, uma mulher que, né, tem a descamação do endométrio por muitos dias, isso pode se aproximar do período de liberação do óvulo, né, do ovócito, de ovulação. Galera, a gente sabe que isso é bem pouco provável, porque para a mulher engravidar, esse óvulo vai ter que nidificar, ele vai ter que aderir à parede do útero que está descamando com a menstruação. Então pode ser que eu tenha um zigotinho Highlander que comece a produzir a partir daí o hormônio que a gente já estudou, coriônico, e daí ele vai manter a partir daí os níveis dos hormônios femininos constantes, justamente para que a mulher não menstrue. Pode ser, mas assim, é muito raro que isso aconteça. Eu não posso te dar 100% de certeza, mas até onde eu sei é difícil, né? Mas um zigostinho Highlander pode aparecer, tá bom? Esse depois. Por que o homem não pode ter orgasmos múltiplos e por que a mulher pode? Bom, pessoal, o homem, ele não vai ter orgasmos múltiplos. Primeiro, o que é um orgasmo múltiplo? Orgasmo múltiplo é quando aquele momento do êxtase, do prazer de relaxamento completo do corpo é atingido, né? Tipo, ou algo do gênero, tá? Tanto nos homens quanto nas mulheres. As mulheres, por terem, como a gente já falou, de estímulo, de terminação nervosa e blá blá blá, elas podem ter vários estímulos ao mesmo tempo, o que vai prolongar esse tempo de prazer e relaxamento absoluto. Os homens podem ter isso? Podem também, de uma maneira diferente. Normalmente associado ao estímulo da região da próstata. Ou seja, quem gosta, possibilidade aí, tá?
que pode durar também bastante tempo. Mas, enfim, nem toda mulher tem, nem muito menos todo homem tem, mas o homem pode ter sim um orgasmo ampliado além daquele que normalmente é sincronizado com a ejaculação. Lembrando que não necessariamente ejaculação e orgasmo são as mesmas coisas no homem, tá? Normalmente sim, mas não. Pompoarismo pode ajudar no prazer? Bom, o que é pompoarismo? É a prática de você introduzir alguns objetos específicos na região vaginal e também na região anal para fazer como se fossem alguns exercícios, né? Como qualquer exercício, uma musculatura, você vai estimular aquela região, vai fazer uma academia ali, né? Vai hipertrofiar aqueles músculos e você passa a ter um controle maior sobre aquela região. Para os homens pode inclusive ajudar a manter a ejaculação por mais tempo ou até controlar qualquer tipo de ejaculação precoce. Para as meninas vai dar um maior controle da sua região vaginal e provavelmente pode sim, por esse controle, te fornecer um maior prazer durante o ato sexual. Tá bom? É verdade que é possível alcançar o clímax no sono? Ou sonhar? Tá escrito um negócio que eu não vou ler. Mas enfim, você pode sim alcançar o clímax, né? Inclusive, alguns meninos eles podem ter uma ejaculação dormindo. Isso é comum na adolescência, tá? Pode sim ter uma ejaculação dormindo. Não necessariamente esse estímulo vai estar diretamente associado com algo sexual. Você não precisa ter sonhado com algo sexual ou ter dormido e pensado em sexo para ter isso, mas pode sim acontecer. Tudo bem? Inclusive pode combinar com uma coisa chamada poluição noturna, que é a ejaculação que acontece com você dormindo. Você acorda e fala, meu Deus, tá? E as meninas também, elas podem ter uma lubrificação extra durante o sono, tá? Isso é normal e tem a ver com toda essa fase comum na puberdade, né? Por toda essa fase de ajuste, quantidade de hormônio e tudo mais, tá bom? Pode sim, pode acontecer. Por que os testículos são tão sensíveis? Bom, pessoal, os testículos são tão sensíveis, primeiro, porque eles são sensíveis até a temperatura, né? Se parar para pensar, eles são os únicos órgãos nos humanos que ficam para fora do corpo, de alguma maneira, né? Porque a temperatura de funcionamento ideal deles é mais baixa do que a temperatura dos outros órgãos, que é aquele mais ou menos 36,5, 37, que a gente tem no nosso corpo. Sempre, né? Os testículos, para a gente ter a espermatogênese, que vocês já estão manjando muito, para a espermatogênese acontecer bem, ela acontece nessa temperatura próxima da temperatura ambiente. Por isso que tem gente que fala que usar a cueca pode diminuir a fertilidade. Não é bem assim, né? Mas se você usa muito cueca, principalmente cueca apertada, você vai aproximar mais os seus testículos do corpo, que tem uma temperatura maior e pode sim prejudicar no processo a longo prazo de espermatogênese. Então é importante andar sem cueca às vezes, tá? Mas se você usa cueca não quer dizer que você é infértil, não tem nada a ver, tá bom? E por último, para finalizar, eu tenho duas perguntas que são bem parecidas aqui. O que faz com que uma pessoa se sinta atraída por outra? E qual fator biológico pode trazer, entre aspas, a atração de um indivíduo para outro, em diferentes sexos ou do mesmo sexo? Galera, o que define a atração, e a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, falando em identidade de gênero, em orientação sexual, tem em sexo biológico, são muitos fatores. Então a gente sabe sim que isso que eu falei agora, né, a determinação do sexo biológico, a gente estudou muito em sala de aula, quando a gente até comparou os homólogos, né, do desenvolvimento do sistema reprodutor feminino e masculino, como é antes, e que a gente sempre fala homem e mulher. Sexo biológico a gente faz isso binário, né? Mas tem uma gama de variações intersexuais que podem aparecer aí, isso pensando só em biologia. Se eu for falar de orientação de gênero, identidade de gênero e orientação sexual, a gente tem mais 1 bilhão de coisas para falar. Eu tenho outros vídeos que a gente já discutiu esses assuntos. Mas a atração em si, ela acontece por fatores hormonais. Eu olho para a pessoa, me sinto atraído porque ela pode trazer alguma coisa. Pensando simplesmente biologicamente, eu me sinto atraído para a pessoa porque eu quero reproduzir com aquela pessoa, porque eu acho que aquelas pessoas têm genes ou têm caracteres
que vão me dizer sobre esses genes que são legais e que eu quero manter, eu quero que meus filhos tenham essas características. Mas basicamente os mecanismos de atração eles não podem ser descritos porque isso vai envolver genética, comportamento social, que mais? Hormônio, várias coisas. O que a gente não pode esquecer nunca é que o que vai fazer duas pessoas se sentirem atraídas uma pelas outras já é difícil, e o que faz uma pessoa do mesmo ser atraída por alguém do mesmo sexo. Bom, pessoal, eu acho que a gente não tem uma resposta pronta, a ciência ainda está caminhando para isso. Mas independente da gente ter ou não uma resposta pronta, eu acho que o que vale sempre é que as pessoas respeitem o que elas sentem, né? Se elas se sentem atraídas por outra pessoa, seja um menino, uma menina, uma árvore, ou meninos e meninas, ou ninguém, não me sinto atraído por ninguém. Eu acho que isso simplesmente traz a maravilha que é a humanidade, a gente ser humano e a gente poder se individualizar e cada um é cada um, diferente dos outros. Os mecanismos de atração entre pessoas do mesmo sexo podem ser alterações aí hormonais, genéticas, sociais, ou não se sabe. A mesma coisa pro que vai fazer os mecanismos de atrair duas pessoas de sexos diferentes. Enfim, né? O ser humano ele é um ser social. Então a gente não consegue viver sozinho. E ter um companheiro, mesmo que por algumas horas, mas ter alguém para dividir as nossas angústias de ser humano, né? Nossa, somos melhores que os outros organismos, tivemos lá uma revolução cognitiva há 50 mil anos atrás, meu Deus, Homo sapiens. Mas isso traz pra gente uma necessidade de lidar com essas frustrações, com todos esses pensamentos, e a gente animais, né? Nós somos animais gregários e a gente vive em sociedade. Então a gente precisa estar com alguém, ou não, tem gente que hoje em dia já consegue superar isso, tá? O mecanismo especificamente que vai fazer uma pessoa se sentir atraída por outra, acho que levaria uma tese de doutorado para ser respondido. Mas é isso, tá? Essa foi a última perguntinha. Espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam isso. Lembrando que a próxima prova mensal que a gente vai ter, ela vai ser baseada nessas perguntas, obviamente não só com esse vocabulário que a gente conversou agora, mas relacionando com tudo que a gente viu em fisiologia do sistema endócrino, do sistema reprodutor e de outros sistemas também, tá bom? Juízo, sucesso e lembrem-se, estudem muito, tá? Vocês vão todos passar na USP, o vestibular tá aí, FUVEST vocês vão tirar de letra, contem comigo, qualquer dúvida me procurem pelos corredores e a gente vai se falando, tá bom? Até mais!